Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E crossovers inusitados já fazem parte aí do DNA da DC nos quadrinhos. E um crossover recente aí chamou a atenção de todo mundo. Isso porque uma minissérie recente da editora colocou a Liga da Justiça contra dois monstros famosíssimos do cinema, Godzilla e King Kong. Então essa HQ ela quis então responder dúvidas cruciais aí que a humanidade sempre tinha. Será que o Superman vence o Godzilla, né, no soco? Será que o Batman ele tem preparo aí contra essas duas criaturas? Então já deixa aqui nos comentários, né, a sua aposta de quem você acha que ganha, a Liga da Justiça ou esses dois monstros aí do cinema. Parte 1, Os Titãs. A história inicia num tom agradável. O Clark e a Lois estão tendo um jantar romântico no topo do planeta diário. Eles estão conversando sobre a primeira vez que se conheceram. Quando o Clark está pronto para pedi-la em casamento, os dois sentem um forte tremor na cidade. E de repente, o Godzilla chega em Metrópolis. A história vai para 12 horas atrás, na torre de vigilância, onde o Hal e o Barry supervisionavam as atividades do Superman e todo mundo. O Hal fica impressionado com a quantidade de trabalho que o Superman pode fazer num único dia. Mas o Barry diz que o Superman não pode fazer tudo sozinho. O Flash sabe disso porque simplesmente não há tempo suficiente, mesmo para alguém tão rápido quanto ele. Por isso ele aprendeu essa lição. A Supergirl explica a eles que o Clark vai pedir a Lois em casamento, e eles vão passar as primeiras férias juntos e ela vai substituí-lo. E o engraçado é que a Supergirl fala que essas vão ser as primeiras férias que o Superman tira. E dá a entender que talvez as primeiras férias da vida toda do Clark. O que eu achei curioso, porque realmente o Superman, ele pode tirar férias? Um dos monitores da torre mostra o Superman prestes a lutar contra o Titano, que dispara lasers de kryptonita dos seus olhos. O Flash acha que o Superman precisa de ajuda, então ele corre para encontrá-lo. Mas quando o velocista chega no local, descobre que o Superman já derrotou seu oponente. Acompanhando o Superman em seu caminho para levar o Titano para a ilha Prisão Striker, o Flash parabeniza o seu amigo por dar esse grande passo com a Lois e admite que ele ainda não contou a sua identidade secreta para a Iris. Mas o Superman diz que em breve o Barry conseguirá então forças e coragem para fazer isso. Os heróis chegam a Ilha Striker e são recebidos pelo Lanterna Verde e pela Mulher Maravilha, que também parabeniza o Superman pela sua decisão. Realmente tá tudo muito bonitinho, todo mundo feliz ali pelo Superman se casando com a Lois. Mas enquanto isso, a equipe lá da Legião do Mal tá tramando um daqueles planos secretos que eles sempre fazem. Na sua base secreta, a Legião observa o Titano ser levado para a prisão e começa a discutir outro plano para destruir a Liga da Justiça. O Arraia Negra acredita que, com seus recursos combinados, intelecto e poder, eles poderiam facilmente destruir seus inimigos. Mas a Mulher Leopardo diz que alguns dos membros da Legião nem gostam uns dos outros. E a Liga da Justiça continua batendo neles porque eles são tais super amigos. Aqui foi boa referência. O Grodd diz que eles não precisam gostar um do outro, apenas precisam de uma boa oportunidade e superioridade estratégica. Felizmente para eles, o Lex já tem um plano. O Titano era simplesmente uma distração. O verdadeiro objetivo da Legião reside no Ártico. É revelado que eles estão próximos da Fortaleza da Solidão. Demorou 3 anos para o Lex descobrir a fortaleza, e sua única medida de segurança é Killex, um robô encarregado de manter e operar a fortaleza na ausência do Superman. O Manta rapidamente incapacita o robô, permitindo à Legião acesso à fortaleza. Os objetos dentro desse local são selados em caixas especiais, equipadas com um alarme ultrassônico, que apenas o Superman pode ouvir. Só que, infelizmente para os vilões, o Homem dos Brinquedos já acionou um alarme. Sempre tem um que estraga os planos, né? Enquanto tudo isso estava rolando, o Superman estava recebendo a visita do Bruce Wayne, né, no seu humilde apartamento. O Clark mostra ao Bruce o anel que ele planeja propor a Lois. Ele até diz que teve que pegar empréstimo para comprá-lo. O Clark pergunta ao Bruce por que ele veio aqui. E o Bruce pergunta se trazer a Lois para sua vida é uma boa ideia. Se o Clark se casar com a Lois, ele estará colocando o alvo nas costas dela. O Clark garante ao Bruce que ele pode protegê-la da mesma forma que protege a todos e que nada em sua vida vai mudar. De repente, o Clark ouve o alarme da fortaleza e quer ir, mas o Bruce já ligou para a Liga da Justiça. Supergirl, ao lado de outros heróis, atende a ligação e deseja boa sorte ao primo nessa noite. Uma luta começa e o Lex diz à Legião para manter os heróis distraídos enquanto ele programa a caixa materna.
O Homem dos Brinquedos tenta distrair os heróis com um boneco explosivo, mas a explosão atinge a caixa materna, que abre um portal que consome a Legião, enquanto o Lanterna Verde protege seus amigos com um campo de força. E é esse portal aí de explosão da caixa materna que vai iniciar então toda a trama aqui que vai percorrer a minissérie. O portal despeja a Legião em uma selva isolada, longe da fortaleza ou de qualquer forma de civilização. O Lex acredita que eles deveriam concentrar suas energias em planejar como voltar para casa. Já a Giganta aumenta de tamanho e observa uma grande estrutura próxima, pensando que pode usá-la para descobrir onde estão. Enquanto a Legião caminha pela selva, eles são atacados por um Skullcrawler, que é subitamente capacitado pelo Kong, cuja visão impressiona o Grodd, que o chama de Deus Macaco. Ele tenta se comunicar com Kong, que não responde nada. A Legião entra nas instalações, descobrindo que é uma espécie de centro de comando. O Lex e o Manta examinam alguns dos mapas representados nos monitores da base e descobrem que a caixa materna os teletransportou para um universo semelhante ao deles, exceto por uma diferença. Essa terra tem uma massa terrestre designada como Ilha da Caveira. É isso mesmo, os vilões então ali que a gente viu da DC, eles são transportados aí para essa Ilha da Caveira que apareceu naquele primeiro filme solo do Kong. E eles descobrem mais coisas. A base também contém fotos e informações sobre monstros gigantes, semelhantes ao Kong. Esses titãs, como o Homem dos Brinquedos os chama, seriam armas perfeitas para a Legião usar contra a Liga da Justiça. Mas os outros membros da Legião, especialmente o Lex, não têm paciência com ele. Irritado, o Homem dos Brinquedos diz que gostaria de poder levar os seus novos brinquedos, entre aspas, né, para casa, para poder brincar com a Liga. E a joia vermelha que ele segura, de repente, atende o seu desejo. Uma luz vermelha envolve a base. De volta a Metrópolis, voltamos para o Clark, naquela cena do pedido de casamento. O Super diz para Lois que ele precisa ir ver essa ameaça. E aí rola então o encontro do herói vendo o Godzilla. E aqui então a gente já vai para esse primeiro X1 épico aí do Superman contra o Godzilla. Quem será aí que leva a melhor? No mano a mano, quem é que vai ganhar? O Godzilla chega às margens de Metrópolis e o Superman tenta argumentar com ele. Infelizmente, os seus apelos não são ouvidos e uma briga começa. Superman acerta um socão na criatura, enquanto depois o Godzilla o acerta com seu rabo. O golpe manda o Superman para dentro do planeta diário, bem a tempo da chegada do Flash, pronto para prestar assistência. O Superman volta à luta, enquanto o Flash vai ajudando os civis a evacuar os prédios. O resto da Liga da Justiça se mobiliza para conter essa ameaça, ao mesmo tempo em que recebe mensagens de que os Titãs têm aparecido em diversas partes do mundo, como Gotham e a Ilha Paraíso. A Mulher Gavião vai para Metrópolis para ajudar o Superman, Flash, Lanterna Verde e Supergirl vão para Central City, e a Mulher Maravilha, o Arqueiro Verde e a Garota Maravilha vão para Themyscira. E o Batman e a sua Batfamília defenderão Gotham. E o Cyborg e a Canário Negro também vão para Gotham ajudar o Batman e a Batfamília. Parte 2, Invasão. Sim, no caso, todos esses titãs aí que eles se referiram, é como os novos filmes lá da Warner chamam, né, aquelas outras criaturas, né, como kaijus. Então, todas essas criaturas aí, esses titãs, vão parar na terra ali da DC. Não só então Godzilla e o Kong. A caminho da Ilha Paraíso, a Mulher Maravilha e o Arqueiro Verde avistam uma ilha misteriosa. Segundo o Arqueiro Verde, não deveria haver uma ilha nessa parte do oceano, e ele se voluntaria para investigar ela. A Mulher Maravilha concorda com a sugestão do arqueiro e parte para Themyscira. Na sede da Legião, a Mulher Leopardo e o Arraia Negra monitoram o estrago dos titãs em todo o mundo. O Arraia diz que a pedra usada pelo Homem dos Brinquedos era a lendária Dreamstone, a Pedra dos Sonhos, um artefato mágico que pode realizar desejos e transformar sonhos em realidade. O Lex se encontra de volta ao seu escritório na LexCorp, justamente quando Metrópolis se tornou um campo de batalha. Deduzindo que o Homem dos Brinquedos está, de alguma forma, por trás dessa bagunça, o Lex diz a Mercy para encontrá-lo no seu bunker. E falando em Metrópolis, né, o Jimmy encontra lá a Lois que tinha ficado lá no topo do planeta diário e ajuda ela a fugir dali. O Superman e a Mulher Gavião têm tentado atrair o Godzilla para longe de Metrópolis, mas até agora eles não tiveram sorte. Em Gotham, o Batman e a Batwoman usam seus bate-jatos para enfrentar esse titã que parece morcego, veja só a ironia. Enquanto o resto da Batfamília evacua os civis. Infelizmente, as armas convencionais são inúteis contra a pele dura dos titãs. Então, o Capuz Vermelho se prepara para atirar em um dos olhos da criatura.
apesar dos protestos do Batman de que o monstro ainda está em uma área densamente povoada. O Capuz Vermelho dá o tiro mesmo assim e o acerta. O monstro volta sua atenção para o Jason e o acerta com o seu ataque sônico. O Capuz mal consegue se esquivar da explosão, mas os destroços ali dos prédios da redondeza estão prestes a cair sobre civis indefesos, até que eles são salvos pela Canário Negro. E a Batgirl aqui bate no Jason por colocar civis em perigo. O Cyborg, que tá ali também, formula um plano de ataque. Já que esse titã usa ataques sônicos, isso deve significar que ele também é vulnerável a esse tipo de ataque. Então, eles irão atacá-lo com sua própria explosão sônica. Os heróis usam o motor do Bate-Jato e o transformam em um amplificador sônico, enquanto o Batman atrai o Titã para uma área isolada. O plano dá certo e o Titã é derrotado pelo amplificador usando a Canário e o seu poder. E esse Titã, então, era fichinha perto do Godzilla, que ainda tá dando muito trabalho pro Superman lá em Metrópolis. Embora o Superman e a Mulher Gavião tenham mantido a atenção do Godzilla longe deles, eles não conseguiram expulsá-lo da cidade. Mesmo quando eles recebem ajuda do Shazam, que aparece para socorrer a heroína quando ela é acertada pelo Titã. O Godzilla se recusa a ceder. Ele inclusive libera o seu famoso raio atômico, mas o Superman contra-ataca com a sua visão de calor. Ambos os oponentes estão equilibrados, mas o Shazam tem uma ideia. Ele voa até a cabeça do Godzilla e invoca lá o seu relâmpago quando fala o seu nome. E o raio acerta mesmo o Godzilla, que fica brevemente desorientado. Mas o Shazam agora está na sua forma de Billy Batson, ou seja, uma criança, e começa a cair então da cabeça do Godzilla, apenas para ser pego pelo Superman. Infelizmente, antes que o Billy possa dizer a sua palavra mágica de novo, o Godzilla os ataca com seu raio atômico. O Superman protege o Billy da explosão, mas fica gravemente ferido e cai nas ruas abaixo. O Billy corre para o lado do Superman, enquanto o Godzilla fica ali comemorando. E assim, o Superman levou a pior ali na luta, mas você pode dar desculpinha de que ele estava protegendo ali o Shazam, né? Então dá para dar essa vitória aí pro Godzilla, mas fica naquele, né, asterisco ali, porque não foi uma luta bem justa. O Flash corre de Metrópolis para a prisão Iron Heights, apenas para encontrar o Titã destruindo as instalações. Os prisioneiros dessa prisão, todos supervilões, tentam escapar. E o Flash tenta conter a fuga, mas esse Titã tem o poder de uma névoa tóxica, que enfraquece o velocista e o deixa vulnerável aos criminosos superpoderosos. A ajuda chega na forma da Supergirl, que dissipa a névoa com o seu super sopro. O Lanterna Verde também está pronto para ajudar. Antes que ele e o Hal possam lutar contra o monstrão juntos, a Supergirl percebe que não consegue mais ouvir os batimentos cardíacos do seu primo e deixa a prisão. Assim, o Hal e o Barry devem enfrentar esse titã sozinhos. A Supergirl abandonou de vez ali o Lanterna Verde e o Flash. E em Metrópolis a situação tá bem desesperadora. Isso porque o Godzilla tinha incapacitado o Superman e o Shazam tá na sua forma humana. Só que o Esmaga-Átomos chega e começa a tretar com Godzilla, mantendo o Titã distraído enquanto o Billy e a Mulher Gavião tentam ajudar o Clark. O Godzilla acerta o Esmaga com a sua cauda e começa a castigar o herói. O Billy vê isso e quer ajudar os heróis pelo seu erro de antes. Ele se transforma em Shazam, acertando o Godzilla com o seu raio, bem a tempo da Supergirl chegar em Metrópolis. Os dois dão um super soco que derruba o Godzilla. O Shazam distrai o Godzilla e o atrai para fora de Metrópolis, enquanto a Kara diz à Mulher Gavião para levar o Superman para a Fortaleza da Solidão. De volta ao Flash, ele e o Lanterna estão lutando contra os vários vilões lá da prisão e o Titã também. O Capitão Frio, que chegou ali na prisão de surpresa, aproveita a oportunidade para prender o Flash em um gelo sólido, para desespero do Lanterna. Em meio a isso ainda falta, né, o Titã que eu não comentei, que está lá na Ilha das Amazonas. O Titã que está em Temíscara é esse que parece um mamute. As Amazonas lutam para proteger as suas terras. A Mulher Maravilha encontra a Dona Troy e diz que elas tentarão deter o Titã sem machucá-lo. Usando um arpão para aumentar a sua velocidade, as duas Amazonas alcançam a cabeça do bichano e tentam prendê-lo com seus laços. E parece que dá certo, e ele se acalma. As duas Amazonas saltam de cima dele e veem que ele, por conta própria, começa a perder a atenção na lida da luta. E a Mulher Maravilha teoriza que algo chamou a atenção desse titã. Voltando de novo para o Lanterna e o Flash, os dois estão presos de formas diferentes, mas o Flash consegue escapar do seu bloco de gelo. Ele vê os vilões escapando, mas fica para ajudar o Hal. Ele liberta o seu amigo e a Supergirl retorna à prisão bem a tempo de ajudar os dois. E assim, esse trio consegue derrotar lá o titã que estava na prisão.
Mais ou menos, porque ele escapa por vontade própria, assim como o outro titã que nós vimos antes. E a Supergirl então fala, né, para os outros heróis o grande dano, né, que o Superman levou na luta contra o Godzilla. Ao mesmo tempo, o Arqueiro Verde informa aos seus colegas da Liga que está explorando a Ilha Monstro que apareceu no meio do oceano. Nela, o Oliver descobre o Kong lutando contra um outro titã, e o Gorilão detona esse outro monstro, com o arqueiro sendo arremessado pelo impacto da luta. E é nesse momento que a Supergirl se encontra com o arqueiro. Intrigado com a Supergirl, o Kong tenta tocá-la, mas ela, pensando que o Kong está prestes a atacá-la, se defende e o Kong fica muito irritado. Em Gotham, o Batman e os outros heróis envolveram o Titã Morcego e uma rede especial, e o mantém sedado até descobrirem como contê-lo. O Cyborg informa o Batman que os outros monstros estão partindo de outras cidades porque estão respondendo a algum tipo de fonte de alta frequência. O Shazam chega a Gotham e diz aos aliados reunidos que o Superman está morto. Chocado com a notícia, o Cyborg acredita que eles deveriam contar isso a Lois, mas o Batman nega a afirmação do Billy e insiste que eles mantenham essa informação em segredo dela, pelo menos até que ele possa ver a situação ali do Superman. Enquanto isso, num deserto, o Lex faz uma descoberta aí surpreendente. Um dispositivo misterioso que emite uma luz vermelha. E realmente parece uma tecnologia bem bizarra, e o Lex está muito feliz de encontrá-la. À medida que os super-heróis do mundo continuam a lutar contra os titãs e a fornecer ajuda a locais devastados em todo o mundo, a Liga da Justiça transferiu Clark para a Torre de Vigilância. O Batman promete que vai consertar isso. O Superman permanece sem dar sinal de vida, e os sistemas médicos da torre não detectam o seu pulso. O Bruce fica bastante impactado e grita com seus companheiros que o Superman ainda não morreu. O Batman trabalha duro para resolver a crise e já deduziu que a Legião do Mal se infiltrou na Fortaleza da Solidão e roubou a Pedra dos Sonhos. Para levar os Titãs de volta ao seu mundo, a Liga da Justiça deve encontrar essa pedra. E o Cyborg, que está rastreando então o sinal, né, desses titãs e o movimento deles ao redor do mundo, ele conta aos outros heróis que os titãs então estão mudando de localização. A Diana pergunta da Supergirl, e voltamos assim para ela, na Ilha da Caveira. Tá rolando um concurso de encarada entre a Kara e o Kong. Ela tenta argumentar algo com o monstro. Ao contrário dos outros titãs, o Kong não é abertamente agressivo e não atacou o outro local, como Godzilla. Acreditando que o Kong não é uma ameaça, a Supergirl parte para a fortaleza para cuidar do seu primo e deixa o arqueiro para observar o macacão. O tempo que o Arqueiro Verde e o Kong passam sozinhos dura pouco, pois eles são atacados por ninjas da Liga dos Assassinos, e o Oliver fica conversando com o Kong como se ele fosse um aliado. Eles estavam esperando a Supergirl ir embora e atacar o arqueiro sozinho. Quando parece que o Oliver vai levar a pior, o Kong chega com tudo, destruindo os assassinos. Enquanto o gorila ataca esses assassinos, o arqueiro avista um navio ancorado nas proximidades. Agora, além da Legião do Mal, também entra na história aí a Liga dos Assassinos. Agora aí falta mais quem também nessa história. A Liga da Justiça ainda não transferiu o Superman da Torre de Vigilância, quando a Lois chega ali. Ela recebeu a notícia de que o Superman estava em estado crítico, e até encontrou o anel de noivado, com o qual ele ia propor então um casamento. Mas já aqui ela diz que aceita se casar com ele. Ela implora que ele melhore para que ele possa pedi-la em casamento do jeito que deveria ser. Os membros da Liga se preparam para sua próxima missão, que é um pedido de emergência do Aquaman, enquanto a Lois opta por permanecer na torre e observar as imagens de segurança da fortaleza. Fazendo isso, ela descobre que o Lex e a Legião do Mal se infiltraram na fortaleza e roubaram a Pedra dos Sonhos. E ela avisa para ficarem de olho no Lex. Parte 3, Luta Épica. Enquanto isso, né, todos ali os supervilões que estão, né, livres, eles se reúnem na sede da Legião do Mal para discutir tudo o que está acontecendo aí no mundo. Com os heróis lutando contra os titãs, os vilões veem isso como uma oportunidade de tomar o poder. Mas o Arraia Negra aconselha a paciência, pois o Lex já tem um plano de como tirar vantagem do desastre atual. Eles ficam brigando sobre quem está no comando e claramente é o Lex. O Arraia fala que os vilões estão ali aguardando a Mulher Leopardo e o Exterminador. Esses dois visitam o local atingido pelo Godzilla e encontram imagens que mostram o Homem-Brinquedo presente durante o ataque. Já o Lex se mantém ocupado com seu último trabalho, o Projeto Atlas. De acordo com os arquivos que ele encontrou sobre os Titãs, as pessoas do outro mundo que a Legião visitou construíram com sucesso o Titã mecanizado que quase matou o Godzilla,
Então o Lex espera recriar tal máquina com a tecnologia da LexCorp. O Lex também não acredita que o Superman esteja morto, nem que a Legião possa controlar facilmente os Titãs. E como sempre, aqui o Lex querendo estar 3, 4 passos na frente de todo mundo. E a gente sabe muito bem o que é esse Titã mecanizado que agora o Lex vai tentar construir, né? E daí a gente vai para aquela emergência que tá rolando lá em Atlântida. A Mulher Maravilha, o Flash e o Lanterna Verde viajam para Atlântida, onde encontram o Aquaman, a Mera e os seus soldados lutando contra esse titã aquático. Essa criatura não responde aos comandos telepáticos do Arthur. Os heróis atualizam Aquaman sobre os planos dos vilões e a suspeita deles de encontrar a Pedra dos Desejos. O Cyborg já havia informado a Liga da Justiça que os titãs estavam respondendo a algum tipo de sinal. E os membros da Liga suspeitam que o Lex, ou o Homem dos Brinquedos, possam estar por trás disso. De repente, o Godzilla enfrenta esse titã marinho, com os membros da Liga e de Atlântida pegos no meio da confusão. Como ele não pode arriscar que a cúpula da cidade seja danificada, o Aquaman relutantemente libera a arma secreta de Atlântida, o Kraken. E aí temos essa página grande, com esses 3 seres abissais se preparando para lutar. De volta à Ilha da Caveira, o Arqueiro Verde se infiltra no navio da Liga dos Assassinos e se depara com a sua carga, o crânio de um Skullcrawler. Já a Lois é revelado que o contato dela em relação às suas buscas é a Mercy, a secretária do Lex. A Lois diz que precisa da ajuda dela e que a ameaça dos Titãs é maior que qualquer rivalidade do Lex ou com Superman. No final, a Mercy fala que vai enviar os arquivos da Monarch que o Lex tem para a Lois. E a Kara chega nesse momento na torre de vigilância quando a Lois recebe esses arquivos da Monarch. Lembrando, a Monarch é aquela organização que aparece lá, né, nos filmes do Kong e do Godzilla. A Lois desabafa com a Kara, falando que não sabe se o Super vai morrer ou não, mas a Supergirl diz que ele não está morto ainda. Voltando para a mega batalha que tá rolando em Atlântida, os heróis estão observando aquilo. E para encerrar ela, eles precisam achar aquela fonte de sinal que está mantendo-os ali. O Godzilla parte para cima do outro titã, mas como a luta agora é em 3, ainda envolve o Kraken, e essa disputa é ferrenha, e eles ficam caindo sobre o domo de Atlântida. O Flash encontra o dispositivo e começa a nadar velozmente, levando o titã marinho dali. Enquanto isso, o Kraken está empurrando o Godzilla para um abismo no fundo do mar. Contudo, um raio atômico do Godzilla é disparado e destrói o domo da cidade. A bordo daquele navio já em alto mar da Liga dos Assassinos, o arqueiro fala que ele precisa parar qualquer que seja o plano deles. Só que o problema é que essa quantidade de ninjas que tá nesse navio da Liga descobre o Oliver. E aí ele tem que pular do navio para poder se salvar. O Cyborg manda os dados da Lois sobre os Titãs para o Batman e o atualiza sobre a criatura chamada Kong, que a Kara descobriu. Nessa conversa, o Bruce fala misteriosamente para o Cyborg sobre um plano secreto dele e que os Titãs e a Bat-família estão construindo. Aí fica esse mistério. Já a Supergirl volta para a Ilha da Caveira e encontra o Kong, mas ele não está sozinho. Quem está ali conversando com ele é o Gorila Grodd, e ele o está reverenciando e fala que o Kong é como um deus para ele. A Kara diz que essa tática não vai funcionar com o Kong, e nem o controle mental do Grodd nela. Só que, surpreendendo a heroína, o Grodd consegue controlar ela, e faz ela bater no pobre Kong, o derrubando. Na base da Legião do Mal, o Exterminador relata que o Homem dos Brinquedos simplesmente desaparece do nada nas gravações do ataque do Godzilla, até que novamente um dispositivo que chama os Titãs volta a ser ligado e está chamando eles de volta para Metrópolis. E um personagem que volta aqui na história é o Shazam. Ele ainda tá incomodado aí, tá querendo vingar pelo que aconteceu lá com o Superman em Metrópolis. Enquanto ele conversa com o Batman e o Cyborg, ele relata que chegou na base da Legião. E sozinho ele começa a lutar contra todos aqueles vilões. É uma ação precipitada e o Shazam acaba incapacitado dentro da base. No fundo do mar, o Hal começa quase a desmaiar por ficar tanto tempo naquela profundidade. Mas para ajudá-lo, outros lanternas aparecem ali. E eles estão ali então para auxiliar a Liga e também o Hal nessa luta. Agora vejam só, naquele abismo onde estão o Godzilla e o Kraken, a Diana e o Aquaman conseguem colocar essa corrente em uma das patas do Godzilla. E bota a corrente grande nisso. Eles se perguntam se ela vai aguentar enquanto fogem dali. Já o Lex está iniciando sua arma secreta. A Mercy avisa que os Titãs estão vindo para a localização deles, pois simplesmente o Lex está ativando o seu Mecha Godzilla. E quem também está avançando com seus planos é o Ra's al Ghul, que ordena que aquele crânio que ele capturou na Ilha da Caveira
deve ser jogado no seu poço de Lázaro. E estão se criando aqui várias peças então que vão aparecer nessa batalha final aqui da HQ, que a gente está chegando agora no final dela. A história em seguida diz que se passaram 10 dias desde a aparição dos vários titãs. O Cyborg discute na torre de vigilância com o restante da equipe que a situação não é boa. Eles ainda não conseguiram localizar o Homem dos Brinquedos e a Pedra dos Sonhos. O Aquaman relata que os reparos do Domo de Atlântida estão finalizados. Já os heróis falam que a grande ameaça, o Godzilla, continua presa lá no fundo do oceano. Contudo, o Flash avisa que há outros 3 titãs indo em direção a Metrópolis. Enquanto isso, o Arqueiro também avisa que o titã chamado Kong está desaparecido lá na Ilha da Caveira. O Dick faz a piada de como conseguiram perder um gorila gigante. Contudo, o Batman diz que eles estarão prontos para quando a Liga dos Assassinos e o Lex atacarem. O Bruce revisa com todos os planos de evacuação de Metrópolis e a preparação para defendê-la dos titãs. Depois ele passa pela câmara de recuperação do Superman. O Cyborg e o Flash lamentam que o Clark não estará com eles. E depois que todos partem, a Lois acorda e vê assustada que o Superman sumiu do seu lado. Já do lado dos vilões está rolando uma treta lá dentro da Legião do Mal. O Arraia Negra discute com Lex sobre esse plano dos titãs atacarem a cidade, e que depois que esses monstros acabarem com a Liga, em seguida vai ser a vez da Legião, segundo o Arraia. Contudo, o Lex, já dentro da sua invenção que ele terminou, diz que com o Godzilla desaparecido, o Mechagodzilla que ele controla será o Titã Apex, que todos os monstros irão venerá-lo. Logo depois, os 3 titãs já chegam na cidade, e parece que eles realmente estão obedecendo ao Lex. Mas algo capta a atenção do vilão, e simplesmente aparece o Batman com o seu robô gigante irado. E não só ele, uma parte da Liga está ali junto com a tropa dos Lanternas Verdes. Dentro do seu Bat-robô, o Batman diz que ele conseguiu construir uma máquina com os esforços do Flash e do Cyborg. Inclusive, são eles que ajudam o robozão a se mover e funcionar. Então, o Bat-robô parte para cima do Mechagodzilla do Lex e os Titãs. O restante da Liga ataca esses outros monstros, enquanto a tropa dos Lanternas materializa aqui um construto de um robô Lanterna Verde gigante. É isso mesmo. Depois de aparecer um Bat-robô gigante, o que já era muito maneiro, agora também nós temos um robozão gigante aí dos Lanternas Verdes. Essa batalha tá cada vez ficando melhor e mais épica. Quem também aparece na luta é o Damon e o Capuz Vermelho nesse bate-jato que se transforma nesse robô bípede. E altamente equipado com armas, eles ajudam a Mulher Gavião e outros heróis da Liga. Mas do lado adversário, quem aparece é a Kara, a Supergirl controlada pelo Grodd, que também traz o Kong para essa confusão. Os Lanternas ficam realmente confusos, pois o Kong começa a lutar contra eles, e eles achavam que ele era um aliado. Ao ver que a Kara também está lutando contra os heróis, o Hal mata a charada que se trata do controle mental do Grodd. O Kong, nessa luta, arranca o braço do robô dos Lanternas, que era materializado pelo Lanterna Guy Gardner. O Guy, brincalhão do jeito que é, fala que vai dar conta do Grodd e da Legião, até que o próprio vilão, o Grodd, chega com tudo e dá esse golpe que parece que mata o pobre Lanterna. E isso, claro, impacta na vontade de toda a tropa que estava fazendo lá o robô. Eles são derrotados pelo Kong e no chão, as forças do Grodd e da Legião do Mal encontram o Aquaman, que está liderando os Titãs e outros heróis. Daí se inicia uma grande batalha aí nesse nível do chão. Ao mesmo tempo também que o Bat-robô lá do Batman tá tentando se proteger. Que realmente as coisas estão bem ruins aqui pro lado dos heróis nessa luta. A Supergirl está lutando com a Mulher Maravilha. Já o Bat-robô tem dificuldades lutando contra o Kong e o Mechagodzilla ao mesmo tempo. Mas, para surpresa de muitos, o Mutano vê isso e consegue se transformar em um gorila do mesmo tamanho do Kong e o acerta. Problema é que ele não dura nem 2 quadros, pois a cara dá um soco na nuca do Mutano e ele desmaia voltando à forma humana. Os outros heróis entendem que o Grodd está usando uma coroa de Kryptonita e está controlando a Supergirl assim. O Arqueiro distrai o vilão enquanto a Batnave do Damon acerta o Grodd, derrubando o controle mental dele. Imediatamente, a Supergirl e o Kong veem que eles estavam lutando do lado errado nessa batalha. Bem a tempo de ouvirem a Diana avisando sobre a chegada daqueles seres da Ilha da Caveira, trazidos pela Liga dos Assassinos. E voltando pro Godzilla, alguém o chama lá no fundo do oceano, e esse alguém é o Superman. E ele diz que tem assuntos não resolvidos com o monstrão.
Será que é hora então do segundo round do Superman contra o Godzilla? Só que a HQ volta 10 minutos antes desse encontro. A Lois está desesperada na torre de vigilância, tentando avisar a Liga sobre o sumiço do Superman, quando algo brilhante fora da torre chama sua atenção. É o Superman. Ele abraça a Lois e explica que o Batman e o Cyborg usaram um tubo de explosão para lançar o Clark diretamente no Sol. E é aqui que o herói finalmente consegue fazer o seu pedido de casamento, e ele é aceito. Imediatamente a Lois começa a atualizar o Clark sobre a situação de todos e do que está rolando. Enquanto isso, o Exterminador e a Mulher Leopardo encontraram o Homem dos Brinquedos. O corpo dele estava na pegada do Godzilla, mas eles não acham a Pedra dos Sonhos. Já em Metrópolis, nós vemos que a luta só escalou ainda mais com esses seres trazidos pela Liga dos Assassinos. Ok, então um dos mistérios foi solucionado, que o Homem dos Brinquedos então foi pisado ali pelo Godzilla, mas a Pedra dos Sonhos então tá perdida ainda. E na página seguinte é revelado que sim, o Guy Gardner realmente morreu nessa minissérie, o Grodd matou ele. O Hal Jordan lamenta a morte do herói, e enquanto a tropa dos Lanternas se reúne, ele nota que o anel do Guy já não está mais ali. O Kongão tá lutando contra alguns Skullcrawlers, sozinho, até que o Mutano, também transformado em King Kong, o ajuda na luta. O Bate-Robô gigante tá acuado pelo Mechagodzilla e os outros titãs, mas a Supergirl o ajuda contra elas. O Mechagodzilla acerta um socão no Bate-Robô, e quando ele se prepara para finalizar a luta com seu raio de destruição, a história volta de novo no tempo. Agora, 5 minutos antes, o Super vai até a base da Legião do Mal e liberta o jovem Billy Batson, que já se transforma em Shazam. O Super fala que precisará da sua ajuda em Metrópolis, enquanto ele mergulha no oceano. E aí a gente tá chegando naquela parte que o Superman encontrou com Godzilla. Mas a HQ ainda faz a gente esperar um pouco mais porque eles voltam lá pra batalha em Metrópolis. Que realmente é muita coisa acontecendo aqui. E quem chega nessa luta? O Shazam, que salva o Batman lá no seu Bate-Robô do Mechagodzilla, fazendo o raio do vilão acertar um outro titã. Isso dá tempo pro robô gigante conseguir levantar e se preparar para lutar contra os titãs restantes. Agora sim, no fundo do oceano, o Super tá encarando o Godzilla. O herói quer que o Kaiju siga ele, e por isso ele tira a corrente da criatura, e o Godzilla sai atrás do Super, disparando seus poderes. Voltando para os dois Kongs, o Mechagodzilla nocauteia o Mutano, deixando o King Kong sozinho. O Skullcrawler aproveita isso e começa a estrangular o Kong. Contudo, algo épico aqui vai acontecer. Um brilho verde vai até o Kongão e é o anel do Guy Gardner. E aí nós podemos admirar o nascimento do Lanterna Verde King Kong. É, de fato, aqui talvez aí o momento mais épico da saga Q. Porque até o momento tinha sido a luta lá do Superman contra o Godzilla na metade mais ou menos ali da minissérie, mas agora o King Kong usando um anel de Lanterna Verde é muito épico. De imediato, o Kong faz um machado constructo e se liberta do Skullcrawler. Ele põe uma presença ali nas outras criaturas porque agora o cara tá poderoso. O resto dos heróis que estava na batalha focam agora em destruir o Mechagodzilla. Shazam, a Donna Troy e a Supergirl arrancam os braços do robozão e, para finalizar, o Bate-Robô dá um golpe aqui da coluna do Bane, quebrando a máquina do Luthor no meio. Um grande barulho acontece e de um tubo de explosão saem o Superman e o Godzilla no meio dessa lutaria. O Clark parece entender agora a criatura, e o Godzilla foca suas atenções de imediato no Skullcrawler. E aí rola uma rajada dupla de poderes do Superman e do Godzilla juntos. Isso mesmo, os dois juntos atacando. Eu sei que eu acabei de falar, né, que já tinha um momento mais épico ali, que foi o King Kong de Anel de Lanterna Verde, mas aqui o Superman e o Godzilla atacando em conjunto, foi em menos de 2 páginas, os caras já superaram o negócio mais épico que tinha acontecido. E assim, é difícil de comprar, mas é muito rápido, tá muito rushado esse final, porque o Superman e o Godzilla eles já estão se entendendo, já estão brother, e realmente é complicado de entender, mas pelo menos rendeu esse momento maneiro. O Titã é enfraquecido, e aí o Kong dá o golpe final com seu machadão verde, matando a criatura. O Godzilla solta o seu rugido, enquanto o anel de lanterna do Kong sai voando, mostrando que talvez ali o anel tenha agido então só por um instinto de proteção e ajudado o Kong. Os amigos do Superman vêm ao seu encontro, pois achavam que ele estava morto. Aí vem a revelação que o Super descobriu. A Pedra dos Sonhos estava na sola do pezinho do Godzilla, que tinha esmagado lá o Homem dos Brinquedos. Todo esse tempo, ela estava lá. O Superman, segurando então a pedra, deseja que todos os titãs voltem para o seu mundo. E assim essas criaturas voltam lá para o seu mundo e saem do universo da DC.
A Liga prende os vilões da Legião do Mal e o Clark diz ao Luthor para ficar longe dos seus artefatos que ele mantém na Fortaleza da Solidão. Mais tarde, agora com o mundo tendo voltado ao normal, o Clark conversa com a Lois e pergunta se ela está pronta para o casamento, enquanto ela sorri e os dois se abraçam, terminando essa saga. E galera, essa foi então a HQ crossover aí da Liga da Justiça contra King Kong e contra Godzilla. E sim, foi uma HQ bem inusitada aí, teve seus momentos interessantes também, foi maneiro como eles conseguiram colocar os Titãs aí no mundo da DC com essa Pedra dos Sonhos. Mas de fato essa última edição ela foi bem rushada e até participação ali do nada da Liga dos Assassinos, por que eles estavam querendo reviver essas criaturas, era só uma desculpa para eles colocarem também aqueles Skullcrawlers no meio da luta e não ter só os Titãs. Enfim, tem umas pontas soltas, mas essa HQ era mais pra ter os momentos massa velho mesmo. E rendeu momentos épicos como a luta do Superman contra o Godzilla, depois os dois juntos atacando juntos, né, virando brother. E também o King Kong, né, com o seu anel de lanterna verde. Eu acho que só por isso também já rendeu essa HQ. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa HQ? Deixe seus comentários, né, aqui nesse vídeo. E galera, não se esqueça de dar o seu joinha e também o like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal. E se quiser apoiar ainda mais a Batcaverna, nós temos o clube de canais aqui no YouTube. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.